Meus amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez na nossa videoaula, nossa Escola Bíblica Dominical Online, onde queremos trazer para vocês, na manhã deste domingo, dia 29 do mês de março de 2020, a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Uma lição importantíssima que queremos nesta manhã, junto com os nossos queridos irmãos e amigos, estudar esta maravilhosa lição para falar da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós que nascemos de novo, a mudança que o Senhor fez na nossa vida através do plano da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos cantar todos juntos o hino de número 111 da nossa harpa cristã, um hino que fala dessa mudança, e juntos vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz final, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, seu penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração. Em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, vou guardar do meu coração. Entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Graças a Deus que o Senhor entrou no nosso coração e fez essa mudança maravilhosa, para que nós possamos hoje ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos, nossa videoaula de hoje, lição de número 13, da revista da Escola Bíblica Dominical, a última lição deste trimestre. Já estaremos a partir do domingo seguinte, adentrando ao segundo trimestre, onde estudaremos a carta aos Efésios, outra lição de grande importância para todos nós. A lição de número 13, você que está nos acompanhando aí com a sua revista, com a sua Bíblia,
estudando a palavra de Deus nesta manhã, queremos chamar a atenção para o nosso texto áureo que está em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 13, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 13. Se você quiser repetir comigo, vamos juntos dizer o nosso texto áureo. 1, 2, 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4 e versículo 13. A nossa verdade prática da lição de hoje fala o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura diária, essa leitura que é tão importante a cada dia da semana que antecede a lição, na segunda-feira, Hebreus 12 e 2, Jesus Cristo é o nosso modelo de perfeição. Na terça-feira, Gênesis 17, 1, Deus exige a perfeição de seus filhos. Na quarta-feira, Mateus 5, 48, Deus exige a perfeição de seus discípulos. Na quinta-feira, Jó 1 e 1, Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Na sexta-feira, Ezequiel 14, 14 e 20, homens que se destacaram pela perfeição. E no sábado, ontem, Filipenses capítulo 3, versos 1 a 16, o alvo de Paulo era a perfeição em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, se você quiser nos acompanhar, está no Evangelho de João, capítulo de número 3, os versículos 1 ao 16. Vamos ler essa importante leitura da palavra de Deus, nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por essa leitura bíblica tão importante, tão maravilhosa que nós acabamos de fazer.
O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. A salvação em Cristo implica em mudança, implica em salvação, implica em geração de nova criatura. Também os objetivos específicos, nós vamos ver no primeiro tópico, apresentar o nascimento do novo homem, no segundo, explanar a justificação do novo homem e no terceiro, enfatizar a santificação deste novo homem. Muito bem, nós vamos dar sequência então no comentário da nossa lição de hoje, nesta nossa videoaula. E como já dissemos no início, chegamos ao final de mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2020, e vamos encerrar esse trimestre com esta importante lição, o novo homem segundo a palavra de Deus, o novo homem em Jesus Cristo. A nossa introdução relata o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças pessoais, humanas, nossas forças físicas, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabeleceu para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho Jesus Cristo, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos conceder sabedoria, graça nesta manhã, para nós juntos descobrirmos este grande caminho, este grande segredo, este grande mistério que é o novo nascimento. Vamos ver no tópico primeiro, então, o nascimento do novo homem. Quando lemos na leitura bíblica em classe a narrativa bíblica do encontro de Jesus com Nicodemos, renomado mestre da lei, Jesus ensinou a ele que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então nós vamos ver aqui que nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, nós encontramos o apóstolo João afiançando que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criança espiritual. É como o nascimento normal de uma criança. A criança nasce, começa os primeiros passos, começa a entender as coisas, antes de caminhar primeiro começa a tomar conta, situação de como vive, começa a ter noção das coisas. E nós vimos aqui que João também fala que o homem recém-nascido em Cristo é uma criança espiritual, e por isso não é gerado nem da carne nem do sangue, mas vem de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, meus amados irmãos, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Aí entra a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Por isso, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, uma nova origem, um novo começo, como cantamos o hino 111, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. O Evangelho traz mudança, a salvação traz mudança. Eu não consigo acreditar em alguém que diz ser cristão, alguém que diz que crê em Jesus, que aceitou a Cristo, mas que a sua vida não sofre mudanças, que a sua vida permanece no pecado, que a sua vida permanece nas práticas antigas,
Quando alguém encontra Jesus, aleluia, e nasce verdadeiramente da água do Espírito, tem esta experiência do novo nascimento, essa metamorfose espiritual, tem que haver mudança. A pessoa experimenta uma nova vida, uma comunhão plena com o Pai Celeste. O item 2 fala de nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como ato de nascer de Deus. Aleluia! Por isso implica em aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Nós vemos isso. Foi bem antes da fundação do mundo que o Pai elaborou este plano da salvação. Este plano foi elaborado logo que o pecado entrou. Já em Gênesis 13:15 tem a promessa desse plano da salvação. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Por isso lá em 2 Coríntios 5:17 diz: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. É uma das grandes doutrinas bíblicas, a doutrina da adoção. O Senhor nos fazer filhos, aleluia, pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, meus amados irmãos e amigos que nos acompanham no nosso canal do YouTube, nós assim cumprimos a palavra de Deus, e cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, aleluia. Dessa experiência surge o novo homem em Cristo Jesus. Paulo escreve aos Romanos e diz que nós fomos sepultados com Ele, com Cristo, pelo batismo na sua morte, para que assim como Deus o ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitemos para uma nova vida, para viver em novidade de vida. Este é o novo homem em Cristo Jesus. Nascido também do Espírito Santo, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É o Espírito Santo o agente da regeneração. É o Espírito Santo o agente da transformação. É Ele quem opera o novo nascimento. É outra grande doutrina bíblica, a doutrina da regeneração, do novo nascimento. Eu já disse, inclusive, em reuniões da convenção, que eu conheço, infelizmente, pastores que hoje ocupam esta função, que não é profissão, não é função, não é cargo. Pastor é dom. A Bíblia diz lá em Efésios 4:11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. O Senhor deu, é dom de Deus. Pastorear é dom. Mas eu conheço pastores que não nasceram de novo, que chegaram ao ministério, quem sabe por outras vias, nunca tiveram a experiência da mudança de vida, do novo nascimento, e por isso o seu ministério é fracassado. Por isso, aonde estão e aonde vão, as igrejas sofrem, as congregações padecem. Por quê? Porque não tem a experiência desta ação do Espírito Santo transformadora nas suas vidas. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir desta ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Aí então nós vamos conhecer, nós vamos ver, vamos experimentar a genuína conversão. Conversão é dar meia volta. Estava indo no caminho errado, converge, dar meia volta, volta para um caminho correto, toma um novo rumo na sua vida, e é isso que o novo nascimento faz.
Glória ao nome de Jesus. No tópico de número 2, nós vamos ver uma outra das grandes doutrinas bíblicas do plano da salvação, que é a justificação. A justificação do novo homem. A Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo. Paulo escreve muito sobre a justificação aos Romanos, nas suas outras cartas. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça, num contexto de pecado. O salmista diz: em pecado fui concebido, em pecado me concebeu a minha mãe, fui gerado no pecado. Então o homem já nasce nesse contexto, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, através da justificação pela fé. É Deus nos tornando justos, é Deus dizendo: dos teus pecados eu não me lembro mais, eu coloco os teus pecados no mar do esquecimento, eu lanço eles longe da minha presença e não lembro mais. Isso é justificação. A inutilidade da justiça humana, o primeiro item desse tópico: nossas obras, ainda que boas, e devemos as obras não nos salvam. Nós não somos salvos por fazer boas obras, mas porque somos salvos fazemos boas obras. É consequência da salvação. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas trapos de imundície em Isaías 64:6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, que é a fé. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo é que nos garante a salvação, como diz Paulo aos Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter então um novo status jurídico diante de Deus. É o que está em Romanos capítulo 8 e capítulo 5 e verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia, meus amados irmãos, ela tem muitos textos maravilhosos sobre a santificação. Eu estou abrindo aqui mais um texto que a Bíblia nos fala da justiça de Deus operando em nós. E nós vimos aqui a menção da nossa lição desta epístola aos Romanos, onde o apóstolo Paulo mostra esta justificação em Cristo Jesus. Esse texto de Romanos 5:9 que eu acabei de citar, e que agora no contexto estava vendo aqui, fala da prova, no versículo anterior, no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, aleluia! Esta prova de amor, trazendo depois a justiça de Deus, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira futura, da grande tribulação. O novo homem se torna então justo, e aí entra a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Deus concede-lhe o status de justo. Não é apenas uma anulação de sentença, não é apenas uma anistia, mas é um novo status, é uma nova posição, é posicional diante de Deus. Ele considera o homem a partir desse momento justo, muda completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado dos seus pecados, que são inteiramente apagados. Eu sempre conto uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda em Porto Alegre. Um amigo do deputado com quem eu trabalhava na Comissão de Economia, esse amigo do deputado entrou em uma situação difícil. Ele dirigia um veículo embriagado, sem documentação. Quando foi parado pela polícia, ainda foi agressivo, desacatou as autoridades. Isso gerou um processo. E naquela época, justamente naqueles dias, foi aprovado no Congresso Nacional uma lei chamada de Lei da Conversão da Pena.
ou seja, o réu que fosse primário, sem nenhum antecedente criminal, que tivesse residência fixa, emprego e cometesse algum delito não muito grave, delito de menor porte, quem sabe, na avaliação da justiça, ele teria direito a essa conversão da pena. Até 1 ano de reclusão, se fosse condenado, poderia transformar isso em serviços comunitários, em cestas básicas. E, mais uma coisa, dizia a lei na época, tornava-se totalmente sem antecedentes. Anulava o processo, pagava essa pena com outras funções ou outros materiais e se tornava novamente réu primário. Não constava no seu histórico esse delito. Essa lei da conversão da pena nos mostra um pouquinho da grande justiça de Deus. Se os homens mortais, injustos, pecadores, conseguem fazer com que alguém que praticou um delito seja absolvido e ainda após pagar alguma coisa possa se tornar nula essa situação, Deus fez muito mais. Só que Deus pagou com seu sangue. Não foi o homem que pagou. O próprio Senhor Jesus pagou este preço para nos declarar completamente perdoados, os nossos pecados inteiramente apagados. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia! Essa é a nossa grande certeza de sermos justos pela fé em Cristo Jesus. E a partir de sua conversão, então, o homem passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Deus nos olha e vê alguém que nunca praticou nada errado. Mas os nossos erros, pastor, e as nossas transgressões, as nossas negligências, se nós, pela fé, entregarmos a Jesus, crermos no Senhor para a nossa salvação, a justificação apaga, lança no mar do esquecimento. Não é como muitas pessoas que perdoam, até casais que quando tem algum problema um com o outro, perdoam-se, mas passando algum tempo, na primeira ocasião de alguma desavença, de alguma turbulência no relacionamento, já puxam novamente aquela situação. Ah, mas em tal tempo, tal dia, tal hora você fez isso, você fez aquilo. Isso não foi esquecido. Esse pecado volta à tona. Você remexe no baú das reminiscências, das antiguidades. Deus não faz assim, aleluia. O Senhor nos perdoa, glória a Deus, e faz com que sejamos totalmente libertos do pecado, glória ao nome do Senhor. Então, diante de Deus, nós somos justos aos olhos dele. Haja visto que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Não teve tempo de fazer outra coisa, mas na última hora creu e foi justificado. Glória ao nome do Senhor. No terceiro tópico, vamos ver um pouquinho sobre a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, eu sempre digo a regeneração, o novo nascimento, a justificação, a adoção, essas três doutrinas fundamentais do plano da salvação, elas são instantâneas. Porém, a santificação não. A santificação ela é progressiva. Nós vamos nos santificando. A Bíblia diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por isso, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, como diz o nosso texto áureo. A santificação como posicionamento, a santificação posicional. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Pedro fala disso na sua epístola, quando ele diz: vós sois a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Posicionalmente, o homem se torna santo. A pessoa se torna santa, embora ainda num processo de santificação. Vamos ver a santificação como processo, então. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação. Esse processo de santificação vai até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e como Ele é nós seremos também. Nós chegaremos no mesmo patamar. Só que isso só vai acontecer quando o Senhor se manifestar para nos levar para si e nós recebermos corpos glorificados, incorruptíveis, imortais, e então estaremos para sempre com o Senhor e seremos semelhantes a Ele. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. A palavra, esse livro sagrado, Bíblia Sagrada, o livro do Senhor, os oráculos de Deus, é essa palavra que nos vai levar ao estado perfeito de santificação, que vai ser o manual, que vai ser nosso guia basilar para chegarmos a essa estatura de varão perfeito. A santificação é a vontade de Deus para o novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, irmãos, escute bem essa grande verdade, quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus e somos seus imitadores, como disse o apóstolo Paulo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Diz o texto bíblico: se pecarmos, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda injustiça, de toda impureza. A primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que a igreja de Cristo hoje, nós que somos a igreja, nós que somos o templo do Espírito Santo, que nós possamos, meus amados irmãos, pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Só os salvos, só os santos, só os preparados terão acesso, só os nascidos de novo, os que são nova criatura, poderão adentrar as mansões celestiais. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã de domingo, esse domingo que nos marca numa situação que não estamos acostumados, que é de não podermos estar no templo, na casa de Deus, devido às circunstâncias que a nossa nação está vivendo junto com todos os demais países do mundo nessa pandemia. Mas em nome de Jesus nós estamos orando, repreendendo este mal da nossa nação, da nossa cidade, e em breve nós estaremos no nosso templo, na casa do Senhor, no dia do Senhor, no domingo pela manhã, reunidos, unidos, e eu creio que isso irá despertar ainda muito mais pessoas para estar na casa de Deus. Aleluia! Parece que eu vejo e tenho notado isso nas manifestações de alguns irmãos, a saudade de estar reunido, a saudade de estar em comunhão, mas é Deus permitindo, quem sabe, alguma coisa para aperfeiçoar em nós a santificação, para aperfeiçoar em nós a vida eterna, para aperfeiçoar em nós o novo nascimento, para que sejamos verdadeiramente dignos de entrar na cidade pelas portas. Nós vamos encerrar aqui a nossa lição falando da nossa conclusão. A conclusão da nossa lição diz que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão. Aleluia! Eu sempre digo que não existe
melhor decisão do que aceitar Jesus. É a maior e a mais importante da nossa vida. Depois de aceitar Jesus, aí você pode decidir com quem vai casar, decidir qual faculdade, qual profissão vai seguir, mas a principal, a primeira e maior decisão é aceitar Jesus, é nascer de novo, porque só assim você tem as demais coisas garantidas na tua vida. A melhor decisão, pois seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Disse João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o nome do Eterno e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja louvado, seja engrandecido todos os dias da nossa vida e para todos sempre. Eu quero orar por você nesta manhã, ao encerrarmos esta videoaula, esta EBD online. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pela nossa nação brasileira, pelo mundo inteiro, para que o Senhor repreenda este mal, para que o Senhor retire estas pestilências dentre o povo. Sabemos que há uma guerra biológica no mundo, sabemos que há interesses políticos e sinais da vinda de Jesus que estão nos mostrando através de todas essas coisas que breve o Senhor voltará para buscar a igreja. Ore comigo nesse momento ao encerrarmos esta lição e seja um verdadeiro discípulo de Jesus, nascido de novo para um dia ter acesso ao reino celestial. Pai santo e justo, Pai eterno, concluímos aqui mais um estudo da Tua Palavra, a lição de número 13, encerrando esse trimestre. Queremos orar nesta manhã, Senhor, pela vida de cada aluno da Escola Bíblica Dominical, pela liderança da escola, pelo departamento de ensino, pelos nossos irmãos e amigos que irão visualizar este vídeo com esta aula, com esta matéria importante sobre o novo homem. Pai querido, salva muitas almas. Ministra, Senhor, através do Teu Espírito no coração de cada um que ouvir a Tua Palavra, esta experiência do novo nascimento. Oramos pela nossa nação brasileira, pelo estado do Rio Grande do Sul, pela nossa cidade de Santa Rosa, Senador Salgado Filho. Repreendemos, Senhor, este vírus, esta epidemia, estas pestilências, este espírito de enfermidade, o espírito do anticristo, que, como estudamos em lições passadas, já está atuando no mundo. Nós repreendemos nesta manhã e pedimos a vitória de Deus na vida dos nossos irmãos, a vitória na vida da igreja, que possamos ter um encerramento de mês, um final de mês debaixo da Tua mão, que o Senhor possa prover as necessidades da Tua obra e as necessidades de cada um de nós, porque Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão e o Deus da nossa salvação. Se conosco, nos abençoando, Pai, é o que eu te peço, no maravilhoso e no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida com Deus, a tua vida espiritual. Seja abençoado, seja feliz e próspero, no maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.